Olá meu irmão, olá minha irmã. No vídeo de hoje eu quero falar que eu participo de uma célula de homens que faz parte da igreja onde eu congrego com a minha família. E para quem não sabe, uma célula é um pequeno grupo que se reúne geralmente uma vez por semana para adorar o Senhor, para fortalecer a comunhão e também para compartilhar a palavra de Deus. Nestes encontros também tem espaço para que as pessoas compartilhem de seus testemunhos ou falem sobre os milagres e as transformações que Jesus já fez em suas vidas. Nestas células normalmente existe uma liderança, mas é comum também que algum irmão seja convidado para compartilhar a palavra naquela semana. E em uma dessas ocasiões, um irmão da célula que eu participo nos presenteou com uma palavra que me fez refletir e meditar durante muito tempo. Se eu pudesse dar um tema para essa reflexão, eu chamaria de O Seu Milagre Está Perto, ou o cenário ideal para o milagre. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva aqui no canal. Basta clicar no botão inscrever-se que fica abaixo desse vídeo. Isso não vai te custar nada, mas fazendo isso você vai nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Peço que clique também no sino das notificações e escolha a opção todas. Assim você será avisado sempre que publicarmos uma nova mensagem. O primeiro texto bíblico que usaremos como base para essa reflexão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versos 1 a 11, e está escrito assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois vendo a pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Peço que você agora imagine a cena. Jesus perto de um lago, rodeado por uma multidão que o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ele avista 2 barcos, um que pertencia a Simão Pedro e o outro que pertencia aos irmãos Tiago e João. Jesus sobe no barco de Pedro, pede que ele se afaste um pouco da terra e começa a ensinar sobre Deus para a multidão. Depois da palavra ministrada, Jesus pede a Pedro que leve o barco para o alto mar e lance as redes. Simão Pedro, provavelmente muito cansado, responde a Jesus que já havia lançado as redes durante toda a noite e que não tinha apanhado nenhum peixe. Mas completa que, sob a palavra de Jesus, iria ao mar alto e lançaria a rede novamente. Ele faria isso porque acreditou no poder de Jesus. Esse é o cenário onde acontece o milagre da pesca. Mas antes do milagre, vemos algumas coisas que aconteceram e que nos servem de ensinamento sobre o cenário do milagre. Pedro, Tiago e João haviam trabalhado durante toda a noite e não conseguiram nenhum fruto do árduo trabalho de um pescador. Esse trabalho de lançar a rede e a recolher várias vezes durante toda a noite e nada acontecer, não consegui pescar sequer um peixinho. Quando Jesus chegou no lago, eles provavelmente estavam muito cansados e frustrados. Estavam com seus barcos atracados junto à praia e já estavam até lavando as redes. Com certeza eles acreditavam que tinham vivido uma noite de trabalho perdida. Talvez eles até estivessem pensando em como chegariam em casa de mãos vazias, sem a provisão do dia, sem ter como alimentar sua família, seus filhos. Talvez além do cansaço, eles podiam estar até se sentindo envergonhados por voltar para casa sem o sustento para prover o seu lar. E é isso, meus irmãos, que acontece muitas vezes em nossas vidas. Estamos lançando nossas redes, esperando colher o resultado de uma pesca, esperando que as coisas aconteçam em nossas vidas, que o nosso cenário mude, que o emprego chegue, que a doença seja curada, que o casamento não termine, que o vício seja vencido. Muitas vezes voltamos para a praia depois de uma noite inteira sem nada nos bolsos, de mãos vazias, precisando de um milagre. Mas para o milagre acontecer, nós não podemos contar com a força do nosso próprio braço, nem com a nossa própria sabedoria. Nós precisamos de Jesus,
Precisamos que Jesus chegue perto do nosso lago. Precisamos estar junto com a multidão, apertando Jesus e esperando que Ele ensine com sua palavra. Precisamos que Jesus entre no nosso barco. Precisamos escutar o que Ele tem para nos ensinar. Precisamos ir até o alto mar com Jesus e no mais profundo com Ele. Precisamos crer em sua palavra e, principalmente, precisamos obedecer ao que Ele diz. No verso 5, Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Mesmo cansado, Pedro acreditou em Jesus, teve fé, o obedeceu e o milagre aconteceu. No verso 6 diz: Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. E quando o milagre de Jesus chega em nossa vida, meus irmãos, a bênção é tão grande que transborda e abençoa também as pessoas que estão ao nosso redor. No verso 7 diz: Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. A bênção transbordou para os 2 barcos. Não tenha medo, creia em Jesus, obedeça aos seus ensinamentos, busque a sua presença e o seu milagre vai chegar. Quanto pior parecer o cenário, mais próximo estará o seu milagre. Uma outra passagem bíblica tremenda é a que nos conta sobre o primeiro milagre de Jesus, o milagre realizado num casamento em Caná da Galileia. O texto que está no Evangelho de João, do capítulo 2, verso 1 ao 10, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Enchem de água esses potes. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que o haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Na época de Jesus, uma festa de casamento podia durar 7 dias ou mais. Os parentes e os amigos convidados muitas vezes vinham de longe e viajavam por dias para chegar até o evento. Faltar vinho na cerimônia de casamento era considerado uma grande vergonha para os noivos. E naquela época não se podia simplesmente ir num supermercado e comprar mais vinho. Aqui vemos mais um cenário onde só um milagre poderia livrar uma família da vergonha. Jesus estava no início do seu ministério e ainda não havia realizado nenhum milagre. Ele é convidado para um casamento e o vinho acaba. Sua mãe, apesar de não ter visto ainda Jesus fazer nenhum milagre, conhece aquele que está ali, conhece o seu poder e sabe que ele pode mudar aquele cenário de vergonha para o jovem casal que está ali realizando sua festa de bodas. Apesar da relutância inicial de Jesus, Maria dá um comando que serve para nós até os dias de hoje. Ela declara no verso 5: Façam tudo o que ele disser. E hoje eu digo para você que me ouve, quer que o seu milagre aconteça, faça tudo o que Jesus disser. A vergonha não chegou naquele casamento porque Jesus estava naquela casa. Ele era um convidado. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua vida. Deixe Jesus viver em você e a vergonha jamais chegará no seu lar. No verso 7, Jesus pede para os serventes encherem os potes de água e pronto. O milagre havia acontecido. A água virou vinho instantaneamente, milagrosamente. Jesus operou esse seu primeiro milagre nos bastidores. Deus opera nos bastidores, meus irmãos, e o seu milagre também está sendo preparado nos bastidores. Os serventes do Senhor já estão enchendo os potes com água. Apenas creia que Deus tem tudo sob controle e que vai dar tudo certo. Jesus vivia rodeado por multidões que o buscavam e operou muitos milagres e de todos os jeitos. Na multiplicação dos pães, o cenário era de uma multidão faminta e poucos recursos para alimentá-los. Apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, os abençoa e os reparte. O resultado do milagre é que mais de 5.000 pessoas comem, se fartam e ainda recolhem 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram.
Na ressurreição de Lázaro, o cenário era de luto, o cenário de tristeza, de dor, de desapontamento, porque quando Lázaro estava doente, suas irmãs mandaram chamar Jesus para o curar, mas ele não foi naquele momento, porque o milagre deveria ser muito maior do que todos estavam esperando. Ao invés de Jesus ir lá e fazer o milagre de curar um doente, Jesus estava indo para ressuscitar um morto. Lázaro, um amigo a quem Jesus amava, havia morrido e estava sepultado havia 4 dias. Jesus pede que removessem a pedra que tapava o sepulcro e apenas pelo poder da sua palavra, um clamor em alta voz e o milagre estava realizado. Lázaro, venha para fora. Na cura da mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue contínuo, Jesus realizou o milagre da cura até sem querer. O texto conta que a mulher acreditava que bastava apenas tocar na bainha da roupa de Jesus e ela estaria curada. Jesus estava, como de costume, sendo apertado por uma multidão, mas quando a mulher o tocou com fé, ele sentiu o poder saindo dele. No seu cenário passado, a mulher havia gastado todos os seus bens buscando a cura, mas seu estado só piorava e ela estava desenganada pelos homens. Mas a sua fé em Jesus a curou e a salvou. Eu não sei qual é o cenário da sua vida, meu irmão, nem qual milagre você está precisando, minha irmã. Mas eu sei e conheço aquele que é capaz de realizar qualquer milagre e de mudar qualquer cenário. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E eu sei que ele pode operar milagres até o dia de hoje, não só porque eu ouvi falar, mas porque ele já operou milagres na minha vida. Ele me curou, me salvou, me libertou e me deu uma vida nova. Jesus renovou todas as coisas dentro de mim. E o milagre de Jesus acontece quando só um milagre pode resolver tudo. E Jesus é o próprio milagre. Creia em Jesus e o convide para a sua vida. Caminhe com Ele e o seu milagre vai chegar. Eu creio e quero orar com você. Senhor meu Deus, eu preciso da sua presença aqui agora, Senhor. Eu preciso do Senhor aqui porque eu sei o quanto és bom, o quanto és grandioso, o quanto é poderoso, Deus. Ó Senhor, a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar, porque é necessário que os que se aproximam de Ti creiam que o Senhor existe e que o Senhor recompensa os que Te buscam. Nós Te buscamos, Senhor, porque cremos que o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, é justo, é fiel. Te buscamos porque acreditamos que só o Senhor é capaz de realizar os milagres que nós estamos precisando em nossas vidas. Ah, Senhor, se o nosso cenário é de desespero ou de vergonha, Pai, eu peço que o Senhor entre no nosso barco e eu te prometo que estamos dispostos, Pai, a fazer tudo o que o Senhor nos pedir. Mesmo cansados, eu quero te obedecer, Senhor. Quero estar perto de Ti, quero Te agradar, Pai querido. Quero tocar no Senhor e sentir que tudo vai ficar bem, porque o Senhor está cuidando de tudo nos bastidores. Eu sei que o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece os meus pensamentos. Eu peço que o Senhor prove o meu coração, Senhor, endireite os meus caminhos. Eu preciso do Senhor para conseguir sair de qualquer situação de angústia que eu esteja vivendo. Peço que o Senhor sonde o coração desse meu irmão e dessa minha irmã que ouve essa oração agora. E peço que prepare o terreno, Pai, para que o Senhor opere o milagre que os seus filhos estão precisando. Se o cenário é de enfermidade, Senhor, eu profetizo o milagre da cura. Se o cenário é de crise financeira, eu profetizo o milagre do emprego, das portas abertas, da despensa cheia, mesmo em tempos de escassez. Se o cenário é de separação e de divórcio, ó Senhor, eu profetizo o milagre da restauração, Pai, a restauração dos relacionamentos. Se o cenário é de falência, eu profetizo que Deus dê estratégias e mostre o caminho a ser seguido para a restauração dos negócios, Pai. Eu profetizo o milagre do crescimento. Se o cenário é de desesperança, meu Senhor, eu profetizo o milagre do poder de Deus na sua vida, meu irmão, restaurando a sua identidade em Cristo, restaurando o seu valor em Deus, minha irmã. Espere no Senhor, confie nele e tudo ele fará. Repita comigo, meu irmão, minha irmã, o meu milagre está chegando. O meu milagre está chegando. Eu creio em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E se você quer ouvir muitos testemunhos sobre os milagres que Jesus já realizou nos tempos de hoje, procure e participe de uma célula ligada a uma igreja evangélica. Célula é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor. Lá você vai ouvir conselhos com base na palavra de Deus e vai aprender a caminhar mais firmemente com o Senhor. Eu tive e ainda tenho experiências tremendas com Deus através da célula que eu frequento desde 2019. Lá eu ouço muitos testemunhos sobre os milagres realizados por Deus e eu espero que o próximo que eu possa ouvir seja o seu.
E se você gostou dessa mensagem, peço que se inscreva em nosso canal, clique no sino e ative todas as notificações para receber nossas próximas mensagens. Compartilhe esse vídeo para aquele parente ou amigo que está precisando de um milagre. Deixe um like, um comentário com seu nome se deseja que eu ore por sua vida. Peço que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém. O objetivo maior destas mensagens é fazer com que você sinta vontade de buscar mais a Deus, de conhecê-lo melhor, porque só Deus é capaz de mudar nossa vida, nossa história e nos mostrar nosso verdadeiro valor e propósito neste mundo. Deus está preparando o seu milagre, meu irmão.